Durante pronunciamento ao vivo, o senador Marcos Duval expôs um questionamento feito pelo Google ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal sobre as ordens de censura que são emitidas pelo ministro. O senador leu um trecho em que a empresa aponta que a ordem tinha sido enviada sem fundamentação e ainda era contrária às leis vigentes. O senador leu o trecho e explicou que a empresa foi forçada a cumprir a ordem para não levar pesadas multas e ponderou que tanto as leis brasileiras quanto as americanas vedam a censura e proíbem agentes de obedecerem ordens ilegais. Marcos Duval disse: mesmo assim, o Google cumpriu, então ele responde penalmente junto com o ministro. Marcos Duval enfatizou que as empresas de rede social são empresas americanas e estão sujeitas às leis americanas, de forma que os Estados Unidos poderão exigir o cumprimento e penalizar os agentes que estão cumprindo ordens ilegais. Pelas redes sociais, o senador disse: mais uma prova do abuso de autoridade e desrespeito à Constituição por parte do ministro que jurou defendê-la. Na imagem, mostra o Google, dono do YouTube, informando ao ministro Alexandre de Moraes que a ordem dele era ilegal e viola a Constituição. Mesmo assim, o ministro, desrespeitando a Constituição, determinou a imediata retirada das minhas redes sociais do ar. O Google tentou alertar. A ordem judicial direcionada a Google não veio acompanhada de fundamentação que motiva a decisão de bloqueio do canal em questão e de quebra de sigilo de usuários, o que contraria os requisitos de fundamentação decorrentes da Constituição, da legislação processual e do Marco Civil da Internet, naturalmente reforçados em matéria de restrições à liberdade de expressão e privacidade. Constituição Federal. Artigo 5º, incisos 4 e 9. A Constituição Federal assegura a liberdade de expressão e veda qualquer forma de censura. A remoção total dos meus perfis constitui uma censura prévia inaceitável. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Artigo 53. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A ordem de remoção de meus perfis viola minha imunidade parlamentar. Artigo 37. Os atos da administração pública devem obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A ordem de remoção fere os princípios de publicidade e legalidade. O senador enfatizou que, além das claras violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes após o 8 de janeiro, a invasão ao seu gabinete parlamentar também configura uma patente violação de direitos humanos que enseja a ação do Tribunal Penal Internacional. Marcos Duval disse: essa semana eu fiz uma denúncia gravíssima e fui notificado para provar o que eu tinha dito em 48 horas. Com isso, é óbvio que eu solicitei nos Estados Unidos uma cópia dessa documentação. Foi enviada e eu postei nas redes sociais. Então, não só eu enviei para o ministro as provas, como também publiquei nas minhas redes sociais. Há dias venho publicando uma sequência de documentos das ações que violam a Constituição e o nosso Código Penal. O senador disse: o que nos causa indignação é a questão do ministro, que faz um juramento para proteger a Constituição. Só o que eu li aqui já comprova que ele não respeita a Constituição. Então, falar que desrespeita a Constituição para defender a democracia é hipocrisia. Isso não existe. Estamos comunicando o mundo inteiro sobre isso.
Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Nós temos aí, eu fiz uma denúncia final de semana que gerou uma repercussão enorme e que gerou conselho de ética. Nessa denúncia, é claro que a gente não denuncia algo que não tem como comprovar. É claro que a gente denuncia com provas. Aí eu vou ler só um trechinho que foi a própria empresa Google encaminhando para o ministro, questionando o ministro da decisão dele sobre o Google. Então isso daqui não é o Marcos Duval, o senador Marcos Duval falando, é a empresa Google. E ele diz: pede vênia pedir desculpa para registrar que a ordem judicial direcionada a Google não veio acompanhada de fundamentação que motiva a decisão de bloqueio do canal em questão. Ou seja, qual é a fundamentação? Qual é o motivo da ordem judicial, da ordem do ministro, para que pudesse derrubar uma rede social? Ou é o que eles propõem, estavam propondo e não mais foi aceito, era tirar somente a postagem a qual o ministro achava que era fake news, né? Esse inquérito do fim do mundo. Lembrando a vocês que não tem tipificação de crime fake news. Bom, aí ele segue: de quebra de sigilo dos usuários, o que contraria, olha a gravidade do que vai estar escrito aqui no documento, o que contraria os requisitos de fundamentação decorrentes da Constituição,
da legislação processual e do Marco Civil da Internet, naturalmente reforçados em matéria de restrições à liberdade de expressão e à privacidade. Então, aqui, o Google questionando o ministro sobre a decisão dele. Isso foi no ano passado. Acabou que o Google foi, se não cumprisse a ordem, pagaria multas por hora ou por dia, em torno de 100 mil, e aí ela foi forçada a cumprir. Mas, tanto na lei brasileira como na lei americana, da onde o Google vem, proíbe qualquer um de obedecer uma ordem ilegal. Então, ele está comunicando aqui que a ordem do ministro é ilegal e inconstitucional. Mas, mesmo assim, o Google cumpriu. Então, ele responde penalmente junto com o ministro. Então, o que ele deveria ter feito é ele mandar essa mensagem e dizer que, diante ao respeito da Constituição brasileira, a legislação do país e do Marco Civil, não há como cumprir essa decisão. Mas não foi o que eles fizeram. Eles tiraram do ar. Com isso, também nos Estados Unidos tem uma lei que, quando uma empresa americana vai ter uma filial em outro país, ela, por obrigação, precisa seguir as leis do país a qual a empresa está. Só que, aspas, se essa empresa estiver produzindo, vamos supor, produzindo pneu, então a empresa americana está produzindo lá os pneus, a empresa filial brasileira está aqui produzindo pneus também, com a matéria-prima vindo daqui e tal. Então, os nomes são parecidos, são coordenados por um grupo, mas têm suas independências. As redes sociais, não. As redes sociais, elas ficam nos Estados Unidos, é onde se constrói a forma, formatações e tudo mais, e a empresa brasileira, porque a lei exige que qualquer empresa estrangeira tenha uma sede no Brasil. Então, essa empresa brasileira depende da empresa americana para atualizações, para notícias, para engajamento, para tudo, né? Então, isso faz com que ela seja ainda mais próxima da empresa americana. Então, ela também, além de responder por ter violado a Constituição, Código Penal e a questão do Marco Civil, ela também vai responder nos Estados Unidos por violação das leis americanas. Então, simplesmente, o ministro botou uma quantidade enorme de pessoas que vão começar a responder processos daqui para frente. Aqui inclui os guerreiros da Polícia Federal, que, mais uma vez, eu estou alertando que cumprir ordens ilegais é crime, não só previsto no Tribunal Criminal Internacional, na OEA, como também no Brasil. A nossa Constituição também fala sobre cumprimento de ordens ilegais, tá? Também na Constituição brasileira. Então, é importante vocês se formarem, porque na hora que, pelo cenário que nós estamos vendo no futuro próximo, essa força do mal vai se perder, e aí vão começar as pessoas que sofreram essas perseguições, prisões ilegais, deportações, enfim, vão estar de fato querendo que a lei que está na Constituição seja cumprida, só que agora num sentido inverso, né? Eu quero ler também aqui, é só eu achar. Eles fizeram a busca e apreensão, né, como todo mundo sabe, de forma violando também a Constituição, violando o regimento daqui. Então, isso preocupou muito o Congresso, porque foi praticamente uma invasão, né, porque foi uma decisão monocrática, sem ser do colegiado, para entrar em outro poder. Então, do que ele tem feito até hoje, o mais grave foi ter invadido o meu gabinete.
Então, aqui, ó. Bom, aí está aqui. Escutem o relatório da Polícia Federal depois de ter feito as buscas e apreensões. A análise do material apreendido no termo de apreensão número 42/2023 foi realizada conforme o relatório de análise da Polícia Judiciária número 89/2023, cujo policial federal responsável exaurou as seguintes conclusões. O item 3, ele fala: não possui registros relevantes no que concerne o objetivo das investigações da CGRC, da Polícia Federal. Continua. Outro equipamento. Não foram encontrados documentos e imagens relacionadas aos eventos ora investigados e de documentos de imagens relativos à vida privada. Somente documentos de imagens relativos à vida privada. A análise realizada nos materiais apreendidos nos termos de apreensão número 2425047 de 2023 e 24249, conforme o relatório de Polícia Judiciária número 098, cujo o policial federal responsável exaurou as seguintes conclusões. Outros. No primeiro item, um pendrive. Não é a pendrive laranja, lógico. Com capacidade, com 32 GB de capacidade de armazenamento, havia apenas 2 vídeos de aproximadamente 2 horas de duração com conteúdo eleitoral relacionado ao senador Marcos Duval, da campanha em 2018. Em relação ao segundo item, o disco rígido de armazenamento instalado no CPU apreendido identificou-se, é o meu computador aqui que fica no meu gabinete, identificou-se que era utilizado na realidade por Carlos Augusto Lima Bezerra, que é o nosso assessor parlamentar lotado no gabinete do senador Marcos Duval. Apurou-se que o conteúdo armazenado na mídia do item 2 compõe-se, em maioria, de projetos legislativos, alguns ofícios e temas diversos. Nada foi encontrado que contribui para o desline da presente investigação. Repetindo, nada foi encontrado que contribui para as investigações do presente inquérito. Então, mais uma vez aqui eu coloco para vocês, e sempre afirmei para vocês a questão da minha luta aqui no Senado, combate à corrupção, crime organizado, tráfico internacional de crianças e tudo mais. Só que depois que eu estive no galpão, eu fui o único parlamentar que esteve no galpão, não no presídio, mas no galpão. E lá no galpão eu fiquei realmente impactado com o que eu estava vendo, com claramente ações contra os direitos humanos. Então, a única corte que pode penalizar individualmente é na OEA, que tem a corte, o Tribunal Criminal Internacional. Esse tribunal é o único que pode dar ordem de prisão individual. Então, não é o Brasil ser penalizado, alguma coisa nesse tipo. Então, de fato, a penalidade vai para a pessoa. Então, com o material que eu já deixei lá desde o ano passado, que referia ao dia 8, e a mim, já é mais do que suficiente para dar a penalidade. Eu não sabia, é bom vocês estarem sabendo também, que só o fato de ter tirado suas redes sociais do ar já configura uma quebra do direito humano, que é o direito da liberdade, direito de comunicação, de expressão. Então, isso também cai como um artigo na Corte Criminal, no Tribunal Criminal,
para que a pessoa que tirou do ar suas redes sociais também respondam por crimes contra os direitos humanos. Essa também foi uma surpresa para mim. E como eu estava sem, que eu fiquei 1 ano sem, assim eu aproveitei e protocolei. Nós temos, então, uma sequência de ações que tem gerado aí, né, a indignação de todo o Brasil. Então, essa semana eu fiz uma denúncia gravíssima, fui notificado para que eu pudesse provar o que eu tinha dito em 2 dias úteis. Não, em 2 dias, contando sábado e domingo, 48 horas. Com isso, é óbvio que eu solicitei nos Estados Unidos, porque está lá, uma cópia dessa documentação, foi enviada e eu postei nas minhas redes sociais. Então, não só enviei para o ministro as provas, como também publiquei nas minhas redes sociais. Então, tem 2 dias que eu venho publicando uma sequência de documentos das ações que violam a Constituição e o nosso Código Penal. Então, o que é mais que nos causa indignação é a questão do ministro que faz o juramento para proteger a Constituição. Aqui, só o que eu li da mensagem para o Google, não precisava de mais nada além disso, já comprova que ele não respeita a Constituição. Então, falar que está desrespeitando a Constituição para defender a democracia é hipocrisia. Então, isso não existe. Nós estamos comunicando o mundo inteiro sobre isso. O governo americano, o atual, o Biden, para vocês saberem, também articulou para a soltura do Lula. Tem muita coisa para contar ainda. Mas como, depois de uma sequência de levantamentos, informações, pesquisas, já vinha crescendo o nome do Trump. E o Biden, ele sacramentou isso naquele discurso, naquele debate com o Trump. Como ele estava ali, eu acho que ele já faleceu, mas o corpo alguém estava conduzindo aí de alguma forma. Então ele estava sem condições de até continuar como presidente americano. Que dirá numa reeleição que é puxada e ainda para mais 4 anos. Então, é praticamente absurdo. E o Trump, como não perdeu o direito de se candidatar, as pesquisas explodiram com o Trump lá para cima. Então, hoje, nos Estados Unidos, todo mundo já coloca o Trump como o que vai assumir a presidência dos Estados Unidos agora em dezembro deste ano. E ele passou a informação que, na primeira semana que ele assumir como presidente dos Estados Unidos, ele vai pedir para que a OEA, que fica lá, possa já dar o veredito para que ele possa mandar cumprir a prisão, não só do ministro, mas de todos que compactuaram e obedeceram a ordem sabendo que era ilegal. Por que isso? Depois da Segunda Guerra, teve a corte de Nuremberg. E lá, toda hora que sentava um alemão nazista, ele dizia que ele acatou ordens, era obrigado a acatar ordens, e por isso que ele botou todo mundo, por isso que ele quantas pessoas, etc. Então, sempre com a desculpa de que estava obedecendo ordens. Mas ele sabia que era algo contra a humanidade, crime contra a humanidade. Então, ele começou, todos que estavam lá, começou a pegar a penalidade igual ao que deu a ordem. Então, não tem mais essa desculpa de que, é porque eu só estou obedecendo ordens. Não. Até se você tiver para receber algum policial, alguma ordem judicial, verifique a lei primeiro, entre em contato com o seu advogado, verifique se na lei isso está inserido na lei. Se está inserido, tem que obedecer. Se não estiver inserido, for um compromisso e uma execução ilegal, você tem direito a não permitir e até denunciá-lo.
né, por não estar obedecendo à Constituição. Então, essa desculpa de que eu estou fazendo porque eu estou respondendo, estou só cumprindo ordens, não dá mais. E estudando bastante a Constituição, eu peguei, depois eu posso mostrar para vocês, o artigo na Constituição que fala exatamente como no Tribunal Criminal Internacional. Ou seja, não se cumpre ordens ilegais. Então, para vocês policiais, se for uma ordem de um superior de vocês, qualquer que seja superior, direto ou indiretamente, você, certo de que não é legal, não cumpra. Não cumpra. Porque daqui para frente, as coisas vão começar a ir para esse viés de penalizar até quem executou uma ordem ilegal.